Olá, futuro mestre dos dados, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Emerson Antônio, eu sou o arquiteto de dados da Firmanet e estou aqui para poder passar para vocês o melhor do conteúdo, onde nós vamos treinar, desenvolver e aprender a se tornar um mestre dos dados. É isso aí, muito bom, muito bom. E para você que está aí conosco, eu já peço para você uma gentileza, curte esse vídeo, compartilha, coloca aí no grupo da faculdade, coloca aí no grupo da empresa, divulga aí para os amigos, para que a gente junto podemos trabalhar um conteúdo cada vez mais. Vocês aí fazendo os comentários, trazendo os desafios de vocês, o quanto vocês estão preocupados ou assim querendo saber de conteúdo, e a gente aqui tentando passar para vocês o melhor das melhores práticas dos melhores mundos. Isso, sempre trabalhando aí com dados e com Big Data, com Spark, com o melhor da tecnologia que hoje é apresentado para nós. E você que está chegando agora, que acabou de conhecer o nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui toda semana tem conteúdo novo para vocês e sempre vai ter coisas interessantes que você pode aplicar no seu dia a dia desde já. E para falar em seu dia a dia e conteúdo novo, já vamos trabalhar aqui com o quê? Com o nosso processo aqui de Text Clean e NLP. Hoje nós vamos trabalhar aqui com remoção de stop word. Seria uma evolução, uma melhoria? Não, seria uma continuidade da aula passada, do conteúdo passado. Nós vamos passar aqui mais um tópico a mais, né? Vamos melhorar cada vez mais o nosso conhecimento. Para a gente poder começar aqui com a brincadeira de remoção de stop words, para análise de textos, é muito interessante você utilizar as remoção de stop words, porque são palavras que ela não tem tanta importância dentro do texto, né? Mas ela para um conteúdo, para complementar o conteúdo, para contextualizar, são palavras que faz sentido. Mas para análise de sentimento, ou análise de palavras importantes, ou até mesmo análise de conteúdo, as stop words são as palavras que ela não diz tanto respeito assim. Então, para que a gente possa começar a brincadeira, vamos começar importando os pacotes. Aí vocês vão estar aqui observando, a gente vai estar usando o NLTK para poder trazer algumas informações. Uma delas seria o corpus, que a gente vai estar pegando o corpus do NLTK, que seria as stop words. Quais são as palavras que realmente ela não tem tanta importância dentro de uma análise de sentimento. As demais a gente vai estar utilizando o quê? A stop words remove, que aí vai estar usando o Spark. A gente utilizando o Spark, a gente pode estar mexendo aqui, ó. Olha que coisa. Isso. A gente usando o Spark, a gente pode estar utilizando grande escala de dados, né? Então, porque o Spark, como eu já disse algumas vezes, ela é uma ferramenta muito boa porque ela pode paralelizar o processamento dentro de um cluster, né? Você pode estar utilizando aí o Kubernetes ou o Docker, ou até mesmo utilizando essas regras ou metodologias de trabalho aí dentro do Databricks, e aí o Spark com isso ele vai estar trazendo para você uma facilidade em performance, dependendo do parque de cluster que você tem. Pensando aí em Big Data, pensando aí em uma grande escala de dados. Então vou estar mexendo daqui para cima, vou estar executando, perfeito, deixando aqui tudo, aqui os dados, os pacotes tradicionais que a gente está utilizando, né? OS, Find Spark, e aí eu pego o meu endereçamento de Spark do meu servidor, e aí já instancio uma sessão, já crio essa sessão aqui e deixo ela já pronta. Então, dentro de um processo de extensão, de sessão, eu já deixo aqui tudo prontinho para poder utilizar. E logo embaixo eu começo a fazer as importações dos pacotes, né, que eu vou estar utilizando naquele pipeline daquele momento. Perfeito, perfeito. Aí, para que a gente possa deixar assim a coisinha mais ajustada, o que precisamos fazer? Precisamos fazer o quê? A importação do NLTK, fazer o download, né, do NLTK da stop word. Então, peguei aqui um código pronto que já tenho aqui, perfeito, para poder rodar aqui e ficar mais prático para você. Assim, com certeza, fica mais objetivo a nossa conversa e, quem sabe, trazer até mais conteúdo. Aí, depois que eu faço o download, percebe que ele já colocou aqui no endereço da minha máquina.
E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou identificar como o stop word, os stop words do NLTK, ele abrange muitas linguagens, né? O inglês, o espanhol, o português, e aí eu tenho que saber qual é a linguagem que eu vou estar trabalhando. Eu coloquei o português aqui, e aí ele vai estar carregando o stop words em português. Só que um detalhe, esse português que ele está utilizando, essas words em português que ele está utilizando, é português de Portugal. Então eu fico aí para você fazer uma lição de casa para encontrar o português Brasil. Se caso vocês encontrarem, mande pra gente aqui no comentário, que daí a gente vai estar fazendo os próximos vídeos aí com o português Brasil. Eu sempre utilizei português de Portugal, me ajudou bastante até um determinado momento, então eu acabei ficando com um pouquinho de preguiça de procurar o português Brasil, mas com certeza já deve ter. Vamos lá. Aí a partir do momento que eu vi eu carreguei, né, as stop words de português Brasil, eu preciso dar uma analisada para saber o que ele tem, né? Então eu estou aqui, no código que eu estou trazendo a quantidade de stop words que tem essa biblioteca e quero também, pelo menos, que ele me liste ali as primeiras stop words, para me ver mais ou menos o que ele está carregando, né? Então, quando eu falo para ele carregar aqui as stop words, eu estou convertendo para uma lista e fazendo aqui um slice dos primeiros 10. Então, dentro daquela lista, eu quero cortar as primeiras 10 que ele encontrar e me imprimir. Para quem tiver alguma dúvida de como brincar da forma que eu estou brincando aqui, ó, convertendo o objeto lá em uma lista e fazendo um slice, isso aqui é puro Python simples, né? A gente vai ter também, ou tem aí, vocês devem procurar uma playlist de linguagem Python para análise de dados. A gente vai estar trabalhando assim somente com nessa lista aqui que vou estar mostrando para vocês de linguagem Python para análise de dados, a gente vai estar trabalhando apenas com o mais usado, né? Não estou falando todas as performances, todo o poderio do Python, porque ele realmente é muito grande, mas o mais utilizado, que realmente você precisa saber, o core da linguagem Python já vai estar lá, e aí você pode estar utilizando aquilo ali como referência. Perfeito, vamos carregar aqui. Olha, ele tem 207 palavras, e as primeiras 10 são esse aí, ó, fora, seu, com, teve, como, somos, houverá, mas... e assim por diante. Então são essas 10 primeiras palavras que ele encontrou, está em português, legal, dá para a gente continuar trabalhando. Trouxe os stop words, apresentei, são 207, e agora? Como vamos trabalhar? Então, para que a gente possa mostrar esse processo, vamos criar um data frame, onde esse data frame vai ter as informações que a gente vai estar sendo utilizado, né? As informações que a gente vai estar utilizando para extrair os stop words daquele texto. Então eu tenho aqui, ó, os dados, onde eu tenho aqui os documentos, e temos as frases, que foram o mesmo que nós usamos no treinamento passado. Utilizamos o mesmo data frame, carregamos aqui, e aí com esse processo de criar um data frame com os textos, temos aqui um data frame onde você pode estar utilizando e mostrando aqui o processo, os dados que o data frame foi criado. Então aqui a gente deu um df dataframe.show, pedimos para não truncar o conteúdo, porque se caso a gente tivesse feito assim, ó, ele iria carregar também, mas a coluna texto, ele iria dar uma cortada lá, ó. Ele iria dar uma cortada. Então a gente não quer a coluna texto com corte. Eu quero que ele mostre o conteúdo inteiro, para poder ficar bem evidente o que nós estamos mostrando aqui. Então por isso nós utilizamos aqui o truncate. Olha lá, mostrou tudo, truncate igual a falso. Mostrou tudo, tem o conteúdo inteiro, o mesmo conteúdo que nós colocamos aqui em cima. Perfeito. Então ó, nós temos os stop words, temos o nosso data frame. Como aplicar os stop words nesse data frame para que a gente possa deixar isso bem redondinho, bem azeitadinho, né? E aí começar a utilizar os dados já retirado aquelas palavras que não tem tanta importância no texto, né? Eu falo assim, não tem tanta importância, porque nenhuma conotação verbal, as palavras elas são precisas, né? Por exemplo, o de, o são precisas. Mas para análise de sentimento, por exemplo, ou uma tabela de frequência, essas palavras aqui, ela vai aparecer demasiado de uma situação que ela não vai
trazer tanta importância para a sua análise. O que vai trazer mais importância para a sua análise seria processamento, texto, interessante. Isso faz importância, entendeu? Então você precisa fazer um processo de retirada dessas stop words para que você possa trabalhar com mais tranquilidade, com um texto mais limpo, né? Vamos dizer assim, o texto mais limpo. E aí, vamos lá. Vou trazer linha a linha aqui, ó. A primeira linha que eu vou estar trazendo, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar usando o Regex Tokenizer, aonde ele vai estar sendo preparado, certo? O Regex Tokenizer ele vai falar o quê? Na coluna de entrada, ele vai receber o texto, e na coluna de saída, ele vai receber o token. Por quê? Ele vai fazer com que esta frase aqui, ó, se torne um vetor, certo? Esse vetor é que vai estar sendo utilizado. Então, vamos lá. Vou aplicar esse Regex Tokenizer para um outro processo, onde vou estar fazendo aqui, ó, um transform do meu data frame. Que data frame é esse? Esse mesmo aqui de cima. E aí eu vou criar um data frame tokenizado. Esse aqui foi palavra que eu coloquei ali, essa não existe, mas pelo menos vai ter identificado no nosso data frame. E aí, para poder identificar o que ele fez, vamos dar aqui um show. Eu gosto dessa palavra, eu gosto de trabalhar com Spark, porque para você se tornar um mestre dos dados, você realmente, constantemente, tem que dar show. Tem que dar show. E aí eu fui lá e selecionei somente o quê? A coluna documento e a coluna tokens, que foram o resultado do meu Regex Tokenizer que ele vai estar trabalhando. Então vamos ver como que vai ficar. Opa! Processando aqui. Olha o que ele fez. Ele já teve uma retirada de algumas coisas. Então ele primeiro normalizou tudo, colocou tudo em caixa baixa, colocou a frase em uma lista, e essa frase que está dentro de uma lista, ele já retirou até o E aqui da primeira. Então nós temos ali, ó, o processador D, tem o D ali, texto, tem o E, ele já retirou. Então ali no Regex Tokenizer, ele já entendeu que o E já não é tão importante assim. Na linha de baixo, ele trouxe o outros, exemplo, D, e colocou um O aqui, que eu não sei por que ele colocou esse O. Mas, ele tentou... tokenização é tokenizar. E aí o são ele colocou o. Tá, ele fez uma doidura aqui, mas dá pra gente poder trabalhar isso aí. E aí fez um data frame chamado data frame tokenizado. Agora nós vamos aplicar o quê? A nossos stop words. Mas antes eu tenho que preparar um modelo, né? Eu preparar um objeto que vai estar trabalhando essas stop words. Então eu vou pegar aqui, ó, stop words que serão removidos. Ele vai pegar da coluna tokens e vai devolver texto sem stop words. Perfeito? E vai utilizar as listas de stop words que nós carregamos lá, que seria o stop words em português, convertido aqui para lista. Esse processo aqui, ele vai criar uma variável chamado stop words remove. E aí, esse stop word remove, a gente vai estar usando o quê? Rodar ele aqui. Vamos estar aplicando ele, olha lá, o stop words remove. A gente vai estar colocando aí o transform e usando o nosso data frame tokenizado. Que aí ele vai pegar o quê? A coluna de tokens e vai fazer, que nós colocamos aqui, qual é o processo, e vai fazer as conversões para o processo e devolvendo a coluna texto sem stop words. Aqui, ó, a saída vai ser texto, que vai ser uma coluna chamado texto sem stop words. E isso tudo vai ser transformado em um outro data frame chamado sem stop words. Vamos rodar aqui? Perfeito. A partir de então, o que a gente precisa? Somente mostrar, né? Dar o show. E aí, a partir desse momento que a gente vai dar o show, olha lá, eu vou estar mostrando somente a coluna token e a coluna texto sem stop word. Rodou aqui. Ele vai lá fazer todo o procedimento e vai deixar o texto enxuto. Olha lá, ó, só o processamento, texto e interessante. O outro seria outros exemplos e tokeniza.
Essas são as palavras adequadas para você fazer a sua tabela de frequência, frequência absoluta ou frequência a relativa, ou até mesmo fazer a sua análise de sentimento. Quando você trabalhar aí com grande escala de dados, você vai ter várias linhas, vários registros sobre isso, e ele, com o Spark, vai estar trazendo alta performance de resultado. Perfeito? Show de bola, era isso que eu queria mostrar para vocês. Segura o próximo, que a gente vai estar melhorando isso cada vez mais. Tudo bem? Pode aplicar e vamos brincar!